Boa noite, a RTP recebe-os mais uma vez no Capitólio, em Lisboa, para o único debate rumo às legislativas que reúne as lideranças de todos os partidos que não tinham lugar no Parlamento nas eleições anteriores, mas que querem passar a ter. E são assim 11 os candidatos que estão esta noite no horário nobre da televisão pública, 10 aqui no Capitólio e mais um à distância por decisão própria. A menos de 2 semanas das eleições, vai deste modo poder conhecer os argumentos fundamentais de Jorge Nuno de Sá, que é o presidente do Aliança, de Cidália Guerreiro, cabeça de lista por Lisboa do PCTP-MRPP, Vitorino Silva, presidente do RIR, Reagir, Incluir e Reciclar, José Pinto Coelho, o presidente do ERGT, Pedro Soares Pimenta, presidente do MPT, Partido da Terra, também Joaquim Rocha Afonso, que é o presidente do Nós Cidadãos. À distância está então Bruno Fialho, presidente da ADN, Alternativa Democrática Nacional. Ainda Elvio Sousa, o secretário-geral do JPP, Juntos pelo Povo. Também Amândio Madaleno, que é o presidente do PTP, Partido Trabalhista Português. Renata Câmara, a porta-voz do MAS, Movimento de Alternativa Socialista. E, a finalizar, também Tiago Matos Gomes, que é o líder do Volt Portugal. Apresentei-os pela ordem que resulta da votação de 2019, isto com exceção do Volt, que surgiu no fim porque não concorreu às legislativas anteriores. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos e vamos então ao debate. Comecemos precisamente por esta ordem e por isso, Jorge Nuno de Sá, boa noite e bem-vindo mais uma vez. No argumentário da Aliança diz que se enquadra no coração da direita. A minha pergunta é em que é que a sua direita se distingue das outras direitas? A direita que se diz tradicional, liberal e outra que é representada pelo Chega. Muito boa noite, muito obrigado. Congratulo-me pela RTP a dar voz a todos os partidos. É o primeiro canal a fazê-lo em sinal aberto e isso é muito importante para todos, até para que os portugueses possam ter uma opção clara de voto no próximo dia 30 de janeiro. Nós costumamos dizer, desde o último congresso que afirmamos que estamos no coração da direita, precisamente por isso. Nós somos uma direita que inclui, que não segrega, que não separa, e isso afasta-nos da extrema-direita. Não admitimos que se possa ser direita e pôr portugueses contra portugueses, cidadãos contra cidadãos, apenas para benefício próprio. Nós também estamos afastados de uma direita liberal, pura e simplesmente liberal, porque acreditamos no Estado que assegure também os pilares sociais fundamentais, a educação, o apoio social e a saúde, de forma a que o elevador social possa funcionar e as pessoas se integrarem. Não somos uma direita confessional, não somos... costumamos dizer uma direita fechada numa sacristia qualquer, e estamos longe do centro dos negócios e das negociatas. Portanto, somos aquilo que nós chamamos o coração da direita. É um projeto político recente, não sei se afirmará nos próximos 15 dias ou nos próximos 5 anos, mas tenho a certeza que viemos para ficar. Vamos já falar mais das vossas ambições também e das ideias que trazem. O desafio inicial é, tal como foi no caso do Jorge Nuno de Sá, dizer-nos, no fundo, o que é que podem trazer de novo ao Parlamento. A vossa ambição é conseguirem pelo menos um mandato, cada um dos partidos, diria. Alguns poderão, obviamente, ter ambição de mais. Cidália Guerreiro, já o disse, é cabeça de lista por Lisboa do PCTP-MRPP. O PCTP-MRPP pretende o quê num Parlamento ao qual quer chegar através de umas eleições burguesas e na qual os portugueses vão votar em branco em sentido, se vamos dizer, não é um sentido literal, presumo que queiram dizer que os portugueses não sabem exatamente no que é que estão a votar. Porquê? Boa noite. Então podemos começar exatamente por aí, podemos começar pela razão que temos estas eleições. O que é que neste momento está em causa? O que é que aconteceu para, a meio de uma legislatura, termos de novamente escolher um novo governo? Isto é muito simples. O Parlamento implodiu-se, no fim de contas, precisou e precisa de se reconfigurar, porque precisa, naturalmente, é necessário tomar novas medidas e essas novas medidas precisam de novas alianças. E essa é efetivamente a razão pela qual nós estamos neste momento perante eleições antecipadas e que foram desencadeadas conscientemente pelos representantes... E quem é que a Cidália responsabiliza particularmente? A responsabilidade é de todos, sendo que a responsabilidade principal será daqueles partidos que assumiram um compromisso, seja formal ou não, mas a verdade é que criaram a ilusão de que, em conjunto, poderiam resolver o problema e, nessa base, de acordo com isso, de facto, é aquilo que nós dizemos, PCP e Bloco
no fundo, apoiaram durante 6 anos um governo, foram apoiando orçamentos, foram votando esses orçamentos, e é estranho que ao fim, de facto, de 6 anos, parece que ficaram perplexos também, porque, afinal, este governo desfez-se. Esta chamada geringonça que já não existia, desfez-se. Mas a questão aqui, de facto, o que nós temos também diferente, vá lá, um pouco diferente, é que neste momento nenhum destes partidos pode garantir... Estes, Bloco de Esquerda, PCP, estamos a falar designadamente. nos partidos, naturalmente, que estavam no Parlamento. E que desencadearam estas eleições. Isto para explicar o que é o voto em branco também. Portanto, aquilo que se sabe, aquilo que nós vimos, até pelos debates todos que foram decorrendo, é que nenhum destes partidos pode garantir que vai apresentar o programa com que se apresenta agora ao eleitorado. Porque o que nós sabemos e temos a certeza é que não vai haver nenhuma maioria absoluta e que, portanto, vai haver a necessidade... Para terminar, até para não desequilibrarmos já os tempos, Cidália, se o PCTP-MRPP estivesse no Parlamento, teria feito tudo para que o Governo não caísse. É isto? Estou a concluir? Não, naturalmente que não. Mas, naturalmente, que nós, se estivéssemos no Parlamento, também teríamos princípios completamente diferentes. E já nos vai falar deles mais à frente, seguramente. Vitorino Silva, boa noite e bem-vindo também. É o presidente do Reagir, Incluir, Reciclar. A sigla é RIR. O Vitorino Silva já tentou várias vezes chegar ao Parlamento e há muito tempo que diz que o povo quer ver o Tino, usando aquele que é o seu diminutivo no Parlamento. Da última vez teve só 35 mil votos. Faltam muitos para chegar lá. Não foi várias vezes, só foi uma vez. O partido Em termos de legislativas, só foi só uma vez. O Parlamento é legislativas. Exatamente. Só foi uma vez e o partido tinha 2, 3 meses completamente abafado. Foi a votos num país em que há 2 divisões, ok? O Carlos Daniel a vez fala lá de futebol e estão 22... Eu não faço há muito, mas... Não, mas estão 22 jogadores dentro do campo e o relato faz-se na mesma e vemos na televisão o porquê também de não estarmos todos em campo ao mesmo tempo. E só somos 20. Estamos aqui porque a democracia não pode estar inclinada. O jogo, o campo não pode estar inclinado. E depois também dizia que houve 2 debates. Ontem e chamar-lhe o debate dos partidos grandes. Eu quero dizer aqui aos portugueses do mundo, que em Portugal não há partidos grandes. Porque se houvesse partidos grandes, não havia 50% de portugueses que não votam. Eu acredito que nas eleições do dia 30 vai haver um partido grande que vai ser o RIR e que vai entrar e que vai falar para aqueles 50% que não votam. Depois, há o sistema e os fora do sistema. Há uma coisa que eu quero dizer também aqui hoje aos portugueses. O sistema, dia 30, não vai a votos sozinhos. E depois, eu quero dizer que há uma coisa que eu estou ao mesmo nível daqui destes meus parceiros de debate. As sondagens não se enganaram. Não nos puseram abaixo de 0. E quero dizer que no dia 30 as sondagens vão ter que pedir desculpa. Vitorino, e rapidamente, o que é que gostava de levar para o Parlamento? Esta, no fundo, é a primeira questão genérica, embora introduzida. A primeira. Só estamos aqui, e as eleições eram de 4 em 4, caiu porque a direita e a esquerda, que são os 2 blocos, as 2 forças, viraram as costas aos portugueses. Eu estou aqui para ser a ponte. Portugal tem que ter uma ponte, é um país com história, e que tem que ter uma ponte que liga a direita e a esquerda. Bem dito. Muito bem. José Pinto Coelho, no seu caso, não há dúvidas entre direita e esquerda. É o presidente do ERC, já o disse. Teve pouco mais de 17 mil votos da última vez e passaram um pouco mais de 2 anos. É uma base pequena para mudar a Constituição e derrubar o regime. Efetivamente. Boa noite, Carlos. Boa noite ao painel. Boa noite, portugueses lá em casa. Repare uma coisa. Quando um partido vem a um debate de 4 em 4 anos, não consegue disputar com as mesmas armas que disputam os partidos que chamou os partidos principais. E, efetivamente, são os partidos principais pela desgraça em que nós estamos. Eu não quero interromper, mas o José Pinto Coelho esteve num debate idêntico a este há pouco tempo, nas últimas legislativas. Estavam aqui representantes do LIVRE, da Iniciativa Liberal e do Chega e conseguiram ser eleitos. São partidos, repare, que são partidos que fazem parte do sistema, agora têm o colo mediático, e eu não tenho dúvidas que há milhares e milhares e dezenas de milhares de pessoas que partilham das nossas ideias e convicções. Não tenho a menor dúvida disso. O que acontece é que a desigualdade de oportunidades é de tal maneira gritante e a mentalidade do voto útil ou estratégico também é um cancro nacional que
faz resultar isto. Uma coisa é certa, o ERGT é um partido que anda há 20 anos a ter razão, é um partido que sente o dever de dizer a verdade, custa que custar, e nós somos combativos. Eu não tenho dúvidas que pode haver uma surpresa agradável. A mensagem do Chega não ocupa esse espaço? Eu não quero falar, não ocupa porque eu não quero falar de outros partidos, para já não estou aqui, depois eu estou a falar do meu partido. Não ocupa este espaço por uma razão muito simples. Todos os partidos que estão na Assembleia da República, o PUAR é um partido único da Assembleia da República, todos eles fazem parte deste regime e desse sistema. Todos estes partidos aqui também. O ERGT é o único partido que não sufraga este regime de Abril, é o único partido contra este regime assumidamente e contra este sistema. E neste momento particular da nossa sociedade e do mundo, o ERGT é um partido que está ao lado dos resistentes pela luta pela nossa liberdade contra esta fraude chamada a pandemia do Covid-19. Eu já vou querer ouvir mais sobre isso, até porque é um tema que não foi falado com os outros partidos. E é um tema, Todos estão comprometidos. de que vamos falar hoje seguramente. Pedro Soares Pimenta, bem-vindo também, presidente do MPT, Movimento Partido da Terra. A proteção do território está na agenda do vosso partido há quase 3 décadas e não há que ignorá-lo nem deixar de o reconhecer. Mas, entretanto, além dos verdes, que também já estão há muito tempo, surgiram o PAN, agora o LIVRE, a falar também muito de ecologia, foi ultrapassado ou, pelo contrário, tem alguma coisa diferente para propor que o leve ao Parlamento? Muito boa noite ao Carlos, boa noite aos nossos colegas, boa noite a todos os portugueses que nos estão a ver em casa e um bom ano de 2022. O MPT não foi ultrapassado, se calhar a mensagem não passou da melhor forma que os outros partidos, até com capital próprio, conseguiram alavancar. O Partido da Terra tem tentado, e estas eleições novamente, pretende trazer uma agenda política verdadeiramente ecologista e humanista para Portugal. Nós existimos, como disse, há mais de 30 anos e não somos apêndice de ninguém. Não somos radicalistas e, como tal, defendemos propostas ponderadas, esquematizadas e de futuro. E em que é que são distintivas? Identifico-me, por exemplo, uma questão fundamental quando se diz um partido que defende a ecologia e o humanismo. Há muitos que usam essas bandeiras também, por exemplo. Não, há muitos que têm essa bandeira, mas são muitos que apareceram há relativamente pouco tempo e a ecologia não pode ser uma ecologia de modas, tem que ser ecologias estruturais para que daqui a 10, 15, 20 anos possamos ter um resultado em Portugal do que é que deve ser a ecologia e a defesa do ambiente em Portugal. O que se vê nos partidos que neste momento até estão com assento parlamentar é que eles aprovam grande parte dos projetos do partido de governo, partido esse que aquilo que tem feito é aniquilado essas mesmas políticas estruturais que devem ser feitas para defender o ambiente em Portugal e para defender também as pessoas mais carenciadas, os idosos, pouca gente fala. Parece que as pessoas, quando acabam da sua ação contributiva, passam a ser um empecilho para o governo, não há o apoio, e isso realmente é incrível, e isso nós não fazemos. Quando eu digo que não somos radicais, é exatamente por isso. Nós não olhamos para os votos, não olhamos para as eleições, nós olhamos para as pessoas. Porque é incrível um partido animalista, que se diz ambientalistas, mas que no fundo não é, consegue aprovar um partido que está no governo, que apoia o governo, que consegue apoiar 70% dos projetos de um partido, que aquilo que tem feito é menosprezar a ecologia. Ora, quem se diz ambientalista, quem se diz defensor dos animais e potencia um partido e aprova 70% das propostas do partido de governo, sendo esse partido um partido muito pouco ecologista e muito pouco animalista, é no mínimo estranho. O que leva a crer que não é essa a real intenção deles. A real intenção deles é terem votos, não é defender aquilo que eles dizem que defendem. Sobre o que o pode diferenciar perante determinados eleitorados, onde há outros partidos, obviamente, que concorrem para eles também. Sem dúvida alguma. Joaquim Rocha Afonso, presidente do Nossos Cidadãos, a sua bandeira é combater clientelismos e a corrupção. É isso que quer levar para o Parlamento? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite aos portugueses. Não é propriamente essa a nossa principal bandeira. A nossa principal bandeira tem sido, desde a nossa fundação, a partir de vários movimentos cívicos independentes, sem qualquer ligação partidária,
quebrar o ciclo vicioso da corrupção que gira à volta do Parlamento. Em Portugal, qualquer cidadão independente, sem qualquer ligação partidária, pode ser eleito democraticamente, desde Presidente de Junta de Freguesia até Presidente da República, passando por Presidente de Câmara, mas não pode ser deputado. E até mesmo aqueles deputados que são eleitos por um partido e que depois passam a independentes, são enumerados como não inscritos. Ou seja, existe uma aversão grande neste sistema da corrupção. E o que é que gostava que mudasse? Desculpa? O que é que gostava que mudasse, que fosse possível então, em concreto? O que nós propomos é que passe a ser possível cidadãos independentes, grupos de cidadãos, poderem concorrer também ao Parlamento. Para isso é necessário fazer uma reforma política e eleitoral e alterar a Constituição. A democracia não é uma democracia plena. Mas deixe-me só perguntar-lhe isto. Quando diz a corrupção à volta do Parlamento, é onde é mais grave a corrupção no país? Considera que é à volta do Parlamento? Vou-lhe explicar. Há 4 blocos à roda de qual giram os 18,2 mil milhões que fogem por ano para a corrupção. Cerca de 7 vezes mais do que o orçamento da saúde. Portanto, nós temos o governo, os chefes das empresas oligárquicas que mandam no nosso país, as grandes sociedades de advogados e os senhores deputados. E as pessoas são sempre as mesmas a rodar nesta roda. Se nós conseguirmos eleger deputados que sejam independentes, não estejam com qualquer ligação partidária, nós vamos conseguir quebrar este elo. Mas o senhor agora também tem uma ligação partidária, é o líder de um partido. Eu costumo dizer que o Nós Cidadãos é um partido político por imposição legal. Porque, de facto, e aliás foi-me perguntado por um líder de outro partido, que tem assento parlamentar, se nós conseguíssemos alterar esta ordem de coisas, dos independentes não poderem ser eleitos para o Parlamento, se o Nós Cidadãos seria extinto. E eu disse, imediatamente passaria a ser um grupo de independentes e deixaria de ser um partido. Muito bem, estou esclarecido. À distância, já o disse, por opção própria está Bruno Fialho, o presidente da ADN, Alternativa Democrática Nacional, era anteriormente Partido Democrático Republicano, e podia até começar por aí. O que é que propõe diferente, Bruno Fialho, boa noite e bem-vindo ainda aqui à distância, diferente do que propunha Marinho e Pinto nas eleições anteriores? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os portugueses. É uma excelente pergunta, mas primeiro eu gostaria de cumprimentar os meus companheiros de partidos que estão aí em estúdio. Eu recusei-me a fazer o teste para entrar no estúdio. Considero que é inadmissível solicitarem medidas ilegais para que candidatos estejam juntos e, portanto, mantive a minha convicção e o sentimento de esperança que vamos conseguir mudar Portugal para demonstrar inequivocamente que nós somos um partido diferente e que mantemos a nossa palavra, independentemente que tenhamos que sofrer este tipo de segregação, como é evidente, mas iremos lutar contra tudo e contra todos. No entanto, eu ainda quero dizer mais uma coisa. Durante 2 anos apenas falou numa situação em Portugal. Os noticiários, toda a gente só falava de pandemia. Chegámos às eleições e ninguém fala de pandemia. Ou seja, ninguém fala do elefante na sala. Este elefante vai ficar aqui o programa todo comigo porque ninguém fala de pandemia. E eu acho que é o importante é falarmos dessa situação. Vamos seguramente falar, Bruno Fialho, aliás, aos portugueses, com certeza que vamos, mas convém explicar que... Mas vamos a fundo à questão da pandemia, mas deixe-me colocar esta nota, porque é relativamente à pergunta que me fez, já o deixei à pergunta, já que voltou à partida, deixe-me dizer, a RTP colocou a si as mesmas questões que colocou a todos os outros candidatos e vale a pena referir que em momento nenhum pediu sequer um comprovativo, apenas queria que se dissessem se tinham realizado algum teste ou se tinham, de uma outra forma, estariam de outra forma dispensados, fosse por vacinação ou recuperação, de apresentar um certificado. E, portanto, a única coisa, nem sequer era um comprovativo, era a vossa palavra para dizerem se estavam numa ou noutra circunstância. Trata-se de seguir as normas da DGS. Deixe-me só concluir isto. Em defesa, desde logo, da segurança sanitária de todos os que aqui estão, sejam os demais candidatos, sejam todos os que estão a trabalhar aqui
aqui esta noite. E há uma outra questão que é importante e que desde o início a RTP quis salvaguardar, que foi a sua presença, e essa está garantida neste debate, porque, como sabe, desde o primeiro momento que abrimos esta possibilidade de uma participação à distância, obviamente com meios garantidos por nós, tal qual está a acontecer. E pronto, colocada esta nota, acho que era fundamental perceber-se. Pronto, Carlos Daniel, só então para responder à sua distância, a pergunta era o que é que o distingue da proposta então do PDS. Eu ouvi, mas antes quero dizer que eu não preciso fazer testes para entrar nos transportes públicos e aí já não há questões de perigo sanitário, mas para entrar na RTP, pelos vistos, há. Relativamente à questão que me colocou, o ADN é um partido novo, nada tem a ver com o passado. Temos uma postura completamente diferente, mudámos os estatutos, mudámos o nome e o presidente do partido é o Bruno Fialho. Temos, portanto, novos militantes, novos apoiantes, é um novo partido. Pronto. O que é que defendemos? Liberdade. Queremos dar esperança às pessoas. E vamos dar essa esperança porque a nossa postura é única. Como se vê hoje aqui no debate e, portanto, contra factos não há argumentos. Bruno Fialho, já volto a ouvi-lo, até porque vamos desenvolver essa questão da pandemia no contexto do que tem sido a política de saúde em Portugal e nesta situação de emergência que se viveu ao longo dos últimos, sensivelmente, 2 anos. É vez de entrar no debate também Elvio Sousa, é o secretário-geral do JPP, Juntos pelo Povo, um partido político que tem origem, como saberão, no Concelho de Santa Cruz, na Ilha da Madeira, ou no arquipélago da Madeira. Propõe-se trabalhar para melhorar a situação dos portugueses, a situação e mexer com o custo de vida do país. O que é que significa isso em termos de prioridades políticas, se pudesse ocupar um lugar no Parlamento? Muito bem, antes de mais, boa noite. Cumprimentar os telespectadores, todos os colegas, Carlos Daniel e, fundamentalmente, os nossos imigrantes. Antes de mais, se me permite, Carlos Daniel, só referenciar que o JPP é, se calhar, o único partido que tem, neste momento, uma representação parlamentar na Assembleia Legislativa Regional, um grupo parlamentar com 3 deputados, que ganhou há 8 anos uma autarquia, e essa característica garante não só a confiança do eleitorado, mas também uma capacidade de percepção dos problemas reais. E sendo um partido político, como aqui foi falado há pouco pelo representante do NOS, é herdeiro de um grupo de cidadãos e eleitores que não teriam possibilidade de ter pervivência no tempo, de ajudar as pessoas, de confiar também nos problemas e resolver os problemas das pessoas. Se não fosse pela via partidária, portanto, tivemos que nos juntar a ser um partido para constituirmos e defendermos a população, naturalmente que se não o fosse, não conseguiríamos... Mas isso fê-lo, teve sucesso a nível local, depois já concorreu mais que uma vez local, a nível regional e nacional. E a minha pergunta é se o seu objetivo é estar no Parlamento Nacional ou é ter um deputado madeirense no Parlamento Nacional. Não, o nosso objetivo é seguir aquilo que eu estava a dizer, é fazer um crescimento sustentado. Ganhamos uma freguesia, ganhamos um concelho, ganhamos uma região e, naturalmente, é fundamental ter uma representatividade na Assembleia da República. Custo de vida. Nós consideramos que, sobretudo nesta fase de pandemia e dado a uma situação que tem passado um pouco à margem da discussão política, que é, os preços estão naturalmente a subir. Não só a inflação, mas há uma espécie de imposto de sombra que caiu sobre os portugueses e sobre as famílias, sobretudo aqueles que menos ganham. Naturalmente, as empresas deparam-se com os preços da energia, mas também nós estamos em janeiro e tivemos os custos acrescidos, não só no preço da energia, nos combustíveis, na alimentação, no acesso à saúde. E, portanto, é preciso medidas concretas, e eu terei depois a oportunidade de falar, no sentido de reduzir o custo de vida dos portugueses. E essas medidas já estão definidas, quer dizer, é muito simples pensá-las e refleti-las. Em primeiro lugar, é reduzir a carga fiscal. Em síntese, e depois poderá desenvolver. Reduzir a carga fiscal. Reduzir a carga fiscal e reduzir o peso da dívida do Estado e reduzir os custos do Estado. Portanto, para haver um equilíbrio orçamental e para haver uma maior eficiência no tratamento daquilo que é um país. Portanto, parece-lhe compatível reduzir a dívida e, ao mesmo tempo, reduzir a carga fiscal? Naturalmente que sim. Portanto, nós estamos com um peso da dívida em relação ao PIB de 135%.
Em 2000 estávamos nos 50%. Mas a dívida em resulta relação ao PIB. da acumulação de déficits, não é? Naturalmente, A carga fiscal. naturalmente que sim. Portanto, Tivemos aqui um problema com a energia. Já se falou aqui dos custos da energia. vamos portanto, falar da seguramente dívida. fazer uma pausa. Cai. Fazer uma pausa e voltamos a todo momento, assim que seja possível retomar. Fui falar. Querem-nos calar. Estamos de volta ao debate que a RTP promove com os líderes dos partidos que se candidatam às legislativas, mas não tinham até agora representação parlamentar. A interrupção que aconteceu foi brusca e, obviamente, inesperada. São circunstâncias que podem acontecer em direto. Tratou-se de uma pequena avaria, rapidamente resolvida. Ficam, obviamente, as nossas desculpas, mas são as tais circunstâncias em que, num momento em direto, podem sempre suceder em televisão. Isto não é comum, a mim nunca me tinha acontecido, mas sucedeu, e sucedeu até quase ironicamente quando o Elvio Sousa, um dos candidatos, tinha falado dos custos da energia, pois a energia nos traiu durante alguns minutos. A partir de agora está cumprido o nosso intervalo previsto e, portanto, vamos até ao final deste debate sem mais pausas, espero eu. Elvio estava a dizer-me, e pedi-lhe que concluísse rapidamente, até porque já tem uma ligeira vantagem no tempo, que lhe parece compatível, depois poderá desenvolver, compatibilizar, portanto, ser compatível, juntar carga fiscal menor e dívida pública cortar também. Sim, é possível reduzir o peso da dívida e da carga fiscal se reduzirmos as gorduras do Estado. E nós já o fizemos. Em 2013, quando herdamos 50 milhões na gestão do município de Santa Cruz, sem austeridade, sem aumentar os impostos às famílias e às empresas, com eficiência e com redução de gastos, fizemos. Portanto, é completamente O que fez em Santa Cruz possível. propõe para o país e já poderá desenvolver. Nada é impossível. É preciso gerir o Estado com eficiência e com otimização. Amândio Madalena, o presidente do Partido Trabalhista Português. O programa que apresenta é muito curto, é pouco mais que uma página, com algumas palavras de ordem, mas tem aqui uma oportunidade, obviamente, de nos dizer o que é que verdadeiramente quer para o país e o que é que poderia acrescentar no Parlamento. Antes de mais, gostava de apresentar os meus cumprimentos a todos os telespectadores e dizer que o Partido Trabalhista tem no seu símbolo o significado que tem a ver com o seguinte: são 2 golfinhos à volta do povo a proteger dos tubarões. Há uns anos, o tubarão era um engenheiro Sócrates e tudo o que o envolvia. Já nessa altura, nós defendíamos o acabar da promiscuidade entre a política e os negócios. Um segundo tubarão foi o Dr. António Costa, mas este já espalhou sozinho. Dizemos nós, nas últimas eleições, que andava num triciclo, com 3 rodas, naturalmente. Uma roda que estava bloqueada, a outra só andava para a esquerda. Ele disparou a roda da frente e foi sozinho por aí fora. E foi apoiado, foi levado ao colo pelo Presidente da República, que agora, com uma hernia, dificilmente o conseguirá aguentar. Mas o senhor diz, penso que não estou errado, de centro-esquerda, portanto que o seu partido se situa no centro-esquerda. Suponha esta hipótese do Partido Socialista estar a um mandato de ter maioria parlamentar no dia 31 e que o senhor tinha sido eleito e podia ser esse deputado. Recusava apoio ao Partido Socialista? Mas deixe-me responder. Além destes 2 tubarões, que já explicámos que um já está o assunto resolvido, já se espalhou sozinho, temos um tubarão em crescimento. E este tubarão em crescimento, que não vou referir o nome, mas toda a gente sabe quem é, precisa de ser combatido. E só há Convém que diga qual é, eu não sei, por exemplo. Mas vai percebê-lo pelo resto da minha exposição. A única maneira de combater o tubarão em crescimento tem a ver com 2 medidas. Uma, apoiar os militares da GNR e os agentes da PSP, valorizando-os e fazendo com que não se deixem influenciar por um espírito de ódio e de perseguição. E no segundo, que será a novidade destas eleições, tudo fazermos para que se consiga eleger o número 1 por Setúbal, que é o Sr. Horácio Carapinha, e o número 2 por Lisboa, que é o Sr. Maia. São 2 representantes Fiquei com dúvidas na mesma cigana. sobre de quem é que está a falar. Tenho uma ideia, mas não quero arriscar. Mas já, de forma clara, são 2 representantes da etnia cigana. São 2 pessoas exemplares. Está a falar de André Ventura, concluo. Diga? Está a falar de André Ventura, concluo a partir daqui e retomo a minha pergunta, que é se o Partido Socialista precisasse de mais um deputado para fazer uma maioria e governar, e o senhor tivesse sido eleito, recusava ser esse deputado junto de António Costa? Vamos lá ver. Esse cenário já está afastado, porque o senhor está a colocar... Não está, não. Está porque nessa altura o Dr. António Costa já se demitiu. Não, se ele ganhar as eleições, como é que se demite? Se não,
que ganha eleições... Ele só se mantém com uma maioria absoluta, que seria o desejo dele. Se ganhar com minoria, pode ter um apoio parlamentar maioritário que não seja só do Partido Socialista. O senhor aceitava estar a apoiá-lo ou não? É a pergunta. Vamos lá. Ponha-lhe uma condição enorme que ele não conseguia efetivamente resolver. Era um Ministro da Justiça, fosse exemplar neste país no que tem a ver com o combate aos corruptos. E esse ele não aceitaria de certeza. Muito bem. Mândio Madaleno é o presidente do Partido Trabalhista Português, como já disse. Renata Câmara é a mais jovem candidata enquanto porta-voz do Movimento Alternativa Socialista, cabeça de lista em Lisboa. Diz, apesar de olhar o país a partir de uma alternativa socialista, que a geringonça não serve. Qual é então a alternativa? Bom, nós dizemos que a geringonça não serve, mas não é por mera criação do MAS. Basta olhar para aquilo que são os dados. A nós preocupa-nos o estado da esquerda. Precisamente também por causa do crescimento da extrema-direita a que temos assistido, nós estamos convencidos de que só é possível impedir um governo de direita e da extrema-direita se houver uma esquerda forte e combativa no Parlamento. Ora, quando nós olhamos para os últimos 6 anos, vemos que a esquerda perdeu completamente isso, também por causa da dependência que tem das próprias subvenções do Estado, não é? Isso cria uma certa dependência do regime. Este Orçamento de Estado que foi reprovado não era qualitativamente diferente dos anteriores que foram viabilizados pela esquerda. Isto porque a esquerda está, de facto, amarrada a cálculos eleitorais, a saber quantos deputados é que vai ter, para garantir, assim, que mantém os seus aparelhos, as suas sedes, os seus funcionários, tudo isso. Isto deixa as pessoas sem resposta. Eu sou professora, tenho 30 anos, sou precária, fui precária a minha vida toda e, como eu, toda a geração que dizem que é a geração mais bem preparada deste país. Ora, se nós continuamos a ter dificuldade em pagar as nossas casas, em ter um contrato que é efetivo e não meramente precário, se nós acreditamos sim na necessidade de ter políticas ecologistas, mas temos um governo que supostamente é de esquerda e aprova um aeroporto Renata, de mas Montijo, concordará, eu ontem ouvia neste lítio. estúdio Catarina Martins e João Oliveira e tinham um discurso muito parecido com o seu. A grande diferença é receberem subvenções do Estado e terem apoiado o governo, ou há uma questão ideológica, há temas que não estão a surgir e a ser defendidos? Sim, há grandes diferenças. Por exemplo, até hoje eu não ouvi ninguém falar claramente da necessidade de recuperar o tempo de serviço dos professores. Falam-se muito de elefantes nas salas, ainda não vi até hoje ninguém a defender intransigentemente o roubo, ou seja, que se acabe com o roubo que tem sido feito aos professores. Também no que se fala de médicos e do próprio Serviço Nacional de Saúde, nós temos muitos médicos, temos médicos jovens que todos os anos abdicam de fazer o seu exame de especialidade porque não têm vaga. Nós não temos falta de médicos, nós não temos vagas para esses médicos e temos todas as condições para o fazer. Da mesma forma que nós estivemos em visita a regiões como o Barroso, a Argemela, a Serra d'Arga, tudo regiões onde querem fazer lítio por causa da Savana, da Galp e da Nordflex, que quer fazer baterias para competir com a Tesla. Isso são tudo grandes interesses económicos, mas ninguém fala de como isso não é aceitável. Mas podem criar emprego também. Não vai criar emprego. Num dos casos vai criar 50 postos de trabalho, todos eles não para as populações. O que vai fazer é que toda a gente que vive da agricultura, da criação da vaca barrosã, por exemplo, que todos nós temos como muito querida, que vive de pequenos negócios de alojamento local, que vivem da sua ligação à agricultura, à água, tudo isso vai desaparecer. E muitas vezes tem-se colocado a questão do lítio como uma questão que diz respeito apenas às pequenas populações que estão nessas serras, mas a Serra da Argemela a mina da Serra da Argemela vai contaminar o Zézer. O Zézer, que é um afluente do Tejo, vai contaminar a água, não é só da Serra da Argemela. Quando partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP e o PAN dizem que nós temos que ouvir as populações, sendo que essas empresas recebem as populações e depois fazem ouvidos moucos às suas reivindicações, estão a tirar areia para os olhos, porque estão a dizer que seria minimamente aceitável a exploração de lítio. Não é, porque não é possível reverter os danos que isso causa. As causas é claramente a causa ambiental também. Águas que abastecem inclusivamente cidades como Braga e como Porto e como Lisboa. O problema do lítio não é um problema regional de agricultores que estão na serra. Nós temos que saber ouvir isso, porque isso vai ter impacto em todo o país. E o lítio é um dos exemplos claros, como a educação pública, como a falta de resposta que os professores têm, de como
A falta de Já participação vamos de falar- outras forças nos debates condiciona a temática que está lá disponível para nós podermos debater. Do E seu é por ponto de isso que perdemos tempo a falar de coisas completamente anacrónicas, como a prisão perpétua, mas não falamos do lítio, não falamos da escola pública. Acaba de E nós falar, vamos mudar Renata, isso. e à escola pública podemos voltar seguramente quando olharmos um pouco o que devem ser as funções do Estado nas vossas perspectivas. Tiago Matos Gomes, bem-vindo também, é o presidente do Volt Portugal, o primeiro partido dito transfronteiriço europeu, portanto um partido que tem uma dimensão internacional e com núcleos já em vários países. A pergunta que eu lhe coloco é, sendo um partido geneticamente europeísta, o que é que o distingue particularmente de tantos, que são a maioria no Parlamento, que se definem como tal também? Muito boa noite. Eu costumo dizer-se que os últimos são os primeiros. Eu espero que, ao ser o último, seja o primeiro daqui a entrar no Parlamento. E vai ser o último a falar, o que também é uma vantagem nos debates. Poderá ser um bom presságio, neste caso. Mas já boa noite a todas e a todos os candidatos. E agradecer à RTP, porque sem a RTP, sem o Serviço Público de Televisão, não teríamos este debate entre partidos que não têm representação parlamentar. Dizer, desde já, que o Volt já tem alguma representação, tem em Coimbra, elegemos em Coimbra, e tem um eurodeputado no Parlamento Europeu, tem 3 deputados no Parlamento holandês e tem 2 deputados no Parlamento da Bulgária. O que é que o faz acreditar que vai crescer decisivamente em Portugal ao ponto de poder ter representação parlamentar? Porque o Volt não é um partido de causas, é um partido com causas. É um partido que tem um projeto para a sociedade, tem um projeto de futuro, atendendo, obviamente, também aos problemas imediatos. É um partido, como disse, europeísta, mas é mais do que europeísta. Europeísta é o PS, o PSD também é um partido europeísta. Nós somos federalistas. Nós consideramos que uma Europa federal é aquela que pode dar resposta a uma Europa mais democrática. Em vez de serem os governos a escolher os seus representantes nas instituições europeias, devem ser os cidadãos a escolher quem deve governar a Europa. Mas estamos em eleições legislativas, não estamos em eleições europeias. Normalmente nas eleições europeias não se fala da Europa, só se fala dos assuntos nacionais. Ao menos o Volt também traz as questões europeias, porque Portugal é Europa e sem as questões europeias, temos uma ideia, boa parte das leis aprovadas no Parlamento português são resultam de diretivas europeias. Exatamente, europeias. Mas haverá sempre uma perda de soberania em muitas matérias se avançar esse tipo de centralização da escolha popular não podemos pensar na instância supranacional. Não podemos pensar a soberania como no século XIX ou no século XX. A soberania hoje em dia é partilhada e estão a constituir-se blocos a nível mundial. E isso é outro problema. Eu não vi... Não deve haver da relação com a Europa. Considera que Portugal ganhou muito mais do que perdeu? Isso é evidente. Não é? É uma evidência. Portugal, sem ter entrado na então CE em 86 e agora a União Europeia desde 92, não seria o que é hoje, não teria as infraestruturas que tem, não seria um Estado moderno e democrático como é. E, portanto, seria uma espécie de uma Albânia do Ocidente. Mas a sua ideia é que vá mais além, que vá além disso. Obviamente. Nós estamos a meio da ponte. Voltar para trás para a margem onde estávamos, é voltarmos à tal soberania que já não se sabe muito bem o que é nos tempos que correm. Nós queremos avançar, queremos passar para a outra margem. E a outra margem é uma Europa unida, democrática, que são os cidadãos, e dar voz aos cidadãos nas instituições europeias. Muito bem, muito obrigado, Tiago, também. Olhando agora o que podem ser as prioridades da política, embora alguns naturalmente eles tenham abordado ao dizer o que podem levar para o Parlamento, gostava de centrar o debate na questão concreta do que podem ser as receitas do Estado, até que ponto se consegue aumentar essas receitas e até que ponto é possível ou não reduzir a despesa pública sem comprometer serviços essenciais e, obviamente, a questão da saúde também se enquadra aqui e retomo a conversa com o Jorge Nuno de Sá. Uma das questões principais é a que tem a ver com a gestão da pandemia. Como é que lhe parece que foi gerida e até que ponto é que podia ser diferente a forma de salvaguardar a saúde dos portugueses? Ainda bem que me coloca essa questão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Ontem, e não me tendo feito esta pergunta há bocado, o que é que um deputado do Aliança, por exemplo, podia fazer no Parlamento? Por exemplo, desmentir ontem o Primeiro-Ministro, ou ainda Primeiro-Ministro, quando disse que houve 27 mil pessoas contratadas para o Serviço Nacional de Saúde. O que não é verdade. E este número não foi... Ontem até aumentou para 28 mil, tem dito 27 mil ao longo... Não é contratadas, é o saldo até. É mais são do que serem 27 mil contratações. Quando estamos a falar, por exemplo, dos enfermeiros, que é uma classe que tem sido maltratada, estamos a falar de contratos de 4 meses, não são precários, são contratos a termo, de 4 meses. E, portanto, podemos estar a falar de 3 contratos ao longo de um ano. Se isto forem essencialmente enfermeiros, e são, por causa da pandemia, estamos a falar de 1/3 destas pessoas que terem sido contratadas. Portanto,
Costumava-se dizer que havia muitas formas de mentir e uma delas era usar estatísticas. E esta é uma das formas como se falta à verdade. Não houve 27 mil novas entradas no Serviço Nacional de Saúde, houve 27 mil contratações, muitas vezes até contratos de substituição, temporários. Todos são contabilizados neste momento. Jorge Nuno, mas eu até creio que o argumento é que há um saldo positivo e que não foi refutado por nenhum outro partido de 28 mil profissionais em relação a há 6 anos. Essencialmente e perceptível em relação à pandemia, mas não há um aumento qualitativo, como é vendido no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, Daí a minha pergunta seguinte para si, e calma imediatamente após para o ouvir, que é, defende que se gaste mais dinheiro do que já é gasto no Serviço Nacional de Saúde ou partilha da visão da maior parte dos partidos à direita de que é preciso contratualizar mais com o privado? Temos aqui duas questões importantes. Falemos, evidentemente, que há um pilar fundamental da garantia da saúde por parte do Estado. É por isso que nós somos de uma direita social. Só que o capricho ideológico de manter apenas um serviço público não é necessário quando estão em causa as pessoas. E às vezes nós esquecemos muito daquilo que são as pessoas em concreto. É irrelevante para as pessoas que são atendidas no hospital privado, do setor social ou público. O que interessa é que o seu problema seja resolvido. E isso é que faz falta, capacitar o Serviço Nacional de Saúde. Não queremos um Serviço Nacional de Saúde para pobres, queremos um Serviço Nacional de Saúde capaz, mas um Serviço Nacional de Saúde que complemente. O privado e o social não têm que ser supletivos. Podem ser um complemento ao Serviço Nacional de Saúde. Mas deixe-me voltar aqui à questão dos enfermeiros, porque é importante. Há 3 anos, a quando da greve cirúrgica, que todos nos devemos lembrar, o Primeiro-Ministro dizia que era uma greve irresponsável e cruel. Alguns responsáveis até disseram que era uma greve assassina. Passado 3 anos, precisamos deles na pandemia como de pão para a boca. O processo de vacinação, embora muita gente coordenasse, foi feito pelos enfermeiros. Batemos palmas, agradecemos. E as carreiras continuam congeladas. Isto muitas vezes nos esquecemos. Mas isso implica mais gasto público. Portanto, considera que na saúde o gasto público pode ser visto até sob prisma de investimento? Há bocado levantou aqui uma questão interessante sobre os gastos públicos e o aumento da despesa. Quando conciliamos aumento de despesa com diminuição de receita, acabando com esta carga fiscal que nos asfixia, taxas, taxinhas, licenças, etc. Tudo é possível fazer, porque não é uma questão de falta de dinheiro. Quando falamos de... é uma questão de saber gerir os recursos. O Primeiro-Ministro, aqui há uns dias aqui no Capitólio, assinava o livrinho azul do Orçamento de 2022. Estavam lá 900 milhões para enterrar na TAP. Com esses 900 milhões podem ser feitos muitos destes investimentos. Por exemplo, 10 mil novas camas em lares para os nossos velhos que são tão maltratados. Custa 500 milhões, é metade desse valor. É uma questão de saber onde é que aplicamos os nossos recursos. O dinheiro público não existe. Existe o dinheiro dos pagadores de impostos. E isso tem que ser bem gasto. Tem que saber onde gastamos e com que prioridades. E as prioridades são as pessoas. Ficou claro. Cidália Guerreiro, na sua perspectiva, o Governo geriu bem a pandemia? Não. Aliás, eu há bocado estava exatamente a interrogar-me o que é que tinha mudado durante estes 2 anos. Porque é que neste momento temos estas eleições. E o que houve efetivamente foi a instituição de uma pandemia que foi utilizada para introduzir determinadas medidas repressivas, intimidatórias, e ao mesmo tempo de confinamento do país inteiro. Ora... Mesmo assim, morreram mais de 19 mil portugueses. Morreram porque, vamos lá ver, é um dado que eu não sei, inclusivamente, se esse dado tem o rigor que deve ter. Porque a verdade, este dado tem, este dado é público. Não sei. Não, este ninguém o contesta, mas a sua opinião é respeitável. Mas deixe-me perguntar-lhe isto, o que é que tinha feito de diferente? Eu acho que para quem está em casa o mais relevante é isto, quando diz não foi bem gerido, a circunstância foi dramática para muitas famílias, muitos milhares de famílias que passaram pela doença, uns ainda estão a passar e que perderam muitos familiares, morreram, como disse, mais de 19 mil pessoas. O que é que devia ter sido diferente? Vamos lá ver. E voltando ao princípio, o que nós consideramos é que a pandemia foi mal gerida, não houve rigor, não houve organização, não houve planeamento, não houve um mínimo de, inclusivamente, de disciplina. Nós vimos como é que foi a confusão, por exemplo, com a utilização de máscaras, em que houve uma altura em que elas até foram dadas como sendo proibidas, não deveria usar, transmitiam uma falsa sensação de segurança e, portanto, inclusivamente poderiam levar também à morte, digamos assim. Portanto, houve restrições a mais ou a menos? Houve falta de organização e de planeamento e de um Sistema Nacional de Saúde que também não funcionou. Porque não resolve o problema, não poderia resolver o problema meter toda a gente em casa. Havia que identificar pelo menos as cadeias de transmissão e não fazer como se fez, tudo fechou
os setores inteiros ficaram na falência e, portanto, não foi a confusão completa. Vitorino Silva, um dos seus temas de campanha nas presidenciais mas eu também, foi só a dizer, questão de da qualquer saúde. das maneiras, vamos lá ver. Em relação a tudo isto, pode ter... Só para concluir, Cidália, por favor. Diga? Para concluir, por favor. Não, em relação à pandemia e às medidas que foram traçadas e aos estados de emergência que ultrapassaram tudo, nomeadamente os direitos e as garantias das pessoas, tudo isso acaba por esconder outras situações que ocorreram paralelamente, como seja a transição digital que neste momento se fala e a transição energética, e que efetivamente não... Está agora a mudar de tema, já podemos voltar a esses temas. Vitorino Silva, estamos na saúde. Disse-o, o Vitorino introduziu esse tema como uma das suas principais preocupações na campanha das presidenciais. Dê-me a sua versão sobre como é que o país lidou com estes 2 anos e, sobretudo, se, na sua opinião, o Serviço Nacional de Saúde respondeu bem ou mal. Eu ainda ontem estive no Hospital de São João, uma grande casa de saúde do Porto, eu sou 100% Serviço Nacional de Saúde. E sei muito bem o quanto aquela gente dá o peito às balas nesta guerra, que é uma guerra muito difícil. Estão ali na primeira linha e na altura, há um ano atrás, e falou muito bem, eu já falei também em que dizia que morava numa região que tem 500 mil habitantes e na altura uma das grandes lutas minhas era que aquela região, a região de Sousa e Tâmega, naquele hospital de Val de Sousa tivesse uma máquina de ressonância magnética. Na altura, estava aqui com o atual Presidente da República e ele falou, os milhões já vêm a caminho, graças a si. Chegaram ou não? E o que eu acho é que fala-se muito de milhões para a saúde, muito milhões, mas são fictícios. Mas nós não queremos no Val de Sousa e no Tâmega, naquele hospital, os milhões. Queremos a máquina. Eu quero dizer aos portugueses do mundo que a máquina ainda não vem para Penafiel, mas respeitamos os milhões, mas não respeitamos os milhões fictícios. Toda a gente sabe que, às vezes, o banqueiro é o homem que empresta o guarda-chuva quando está sol e nos tira quando está a chover. Muitas vezes acontece isso. Vitorino, mas não vamos já para a banca, só para concluir. Não. Na sua opinião, houve restrições a mais ou a menos? Houve demasiado cuidado, demasiada gente fechada em casa? Ou, pelo contrário, tinha de ser assim, senão a tragédia tinha sido maior? Não. Eu acho que decidiram em função do tempo. Eu acho que as pessoas, ao decidirem, tenho a certeza que não quiseram prejudicar Portugal e pronto, e decidiram naquele tempo. Só que o tempo vai mudando e acredito que haja gente que tenha opiniões diferentes. Mas, como eu disse há bocadinho, aquela gente deu o peito às balas e que nos defenderam, também não tem problema nenhum em nos defender, porque eles estão lá para querem o melhor pelos portugueses e portugueses todos. José Pinto Coelho, explique-me então agora porque é que chama fraude à pandemia quando tanta gente morreu, quando tanta gente sofre hoje e, obviamente, o mundo inteiro está a sofrer com isto. Portugal não é uma singularidade. Não é? Quantas rondas temos? Rondas são as que o tempo permitir, estamos a menos de 1 hora, mas esta é uma questão fundamental. Eu acabei de colocar uma questão que é relevante para si e que sublinhou há pouco. Fez 2 perguntas numa só, a gestão da dita pandemia e também a questão económica, etc. Vamos aproveitar. Bom, no primeiro mês de março de 2020 ainda se podia dar o benefício da dúvida. Qualquer pessoa que vá ao meu YouTube pode ver os meus vários vídeos que fiz, fora aqueles que foram censurados e que foram banidos com ameaças de exclusão do YouTube, ou seja, estamos perante uma tirania sanitária, mas depois do benefício da dúvida, começámos logo a denunciar que isto aqui é uma grande farsa. Eu digo que estamos a viver num manicômio a céu aberto, em que as pessoas comem tudo o que a televisão lhes impinge, que é um autêntico terrorismo de política de medo, e para nós... Não é televisão, são quase todos os especialistas, José Pinto Coelho. Mas quais especialistas? São os especialistas que o sistema quer, a nível mundial. Quem é que são os outros que são calados? Olha, o doutor Fernando Nobre, porque ele é silenciado. Quais especialistas? Isso é areia para os olhos das pessoas. Vamos lá ver uma coisa. É impossível discutir contra uma mensagem avassaladora de propaganda diária, aqui num minuto. Eu não quero sequer discutir porque cada um constrói a sua própria verdade. A única coisa que eu quero dizer aos portugueses é só isto. Todas as pessoas que de alguma forma aceitam ou concordam com estas medidas loucas, insanas, que destroem relações sociais, inter-relações das pessoas, destroem o crescimento natural das crianças, todas elas estão representadas na Assembleia da República. Aquelas que estão contra isto podem ter a certeza que sempre tiveram no ergue
um partido desde o início ao lado dos resistentes e que comigo terão um deputado sem máscara a promover a desobediência civil que é necessária, que é um direito que, aliás, a vossa Constituição, no artigo 21, prevê, que é desobedecer a leis injustas, vossa do sistema. A comunicação social faz parte do sistema. E por eu não sou comunicação social. Ok, eu não estou a falar de si, eu não estou a fulanizar, estou a falar de... E por isso, esta é a grande... É grande não, é uma das grandes lutas do partido Ergt. Nós não podemos perder a nossa liberdade individual em nome de uma dita pandemia. Não podemos andar como é que todos o senhor aí... diz isso de uma doença que só em Portugal matou 19 mil pessoas não é e que nenhuma matou pandemia centenas de milhares no mundo? Ouça, 19 mil mortes. E quantas pessoas deixaram de ter assistência e morreram com diabetes, com tantas causas? E qual é o prejuízo incomensurável que tudo isto está a fazer à sociedade, a todos os níveis? Mas o senhor está preocupado com as doenças ou não? Não pode estar só preocupado com umas doenças e não está com outra. Esta doença existe. Eu não vou discutir isso. Mas esta doença existe. Não vai negar a existência da doença. O Covid é um vírus que veio da China, que é um país que devia ser isolado pelo resto do mundo. O Covid existe. Ninguém está a dizer que não existe. Nós não somos tontinhos. Agora, toda esta encenação à volta disto é uma maneira de subjugar as populações, de escravizar as populações, de fazer um reset. Quem acredita, acredita. Quem não acredita e papa tudo o que a comunicação social lhe impinge no seu pronto a pensar, parabéns. Agora, eu quero representar todos aqueles que estão preocupados com a perseguição que se faz a quem não quer ser vacinado. Ainda hoje morreu uma criança de 6 anos. José Pinto Coelho, vamos ter seguramente no dia 30 uma oportunidade de perceber quantos é que estão de acordo consigo. Pedro Soares Pimenta, Presidente do MPT, a sustentabilidade do SNS é uma das vossas preocupações do vosso programa. Como é que se chega lá? Eu muito sinceramente não sei por onde é de começar até para responder a certas determinadas coisas que aqui foram ditas. Em relação da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, gestão séria no Sistema Nacional de Saúde. Muito sinceramente... Não tem havido? Ainda ontem ouvi o líder de um partido a dizer que não houve um acordo com as entidades que fornecem energia e que os hospitais estão a pagar 3, 4 vezes mais. Isto é falta de gestão, é falta de consciência daquilo que é necessário fazer. Em relação também... Eu estou a tentar aqui alavancar algumas das respostas que aqui foram dadas. Em relação ao público e ao privado, eu muito sinceramente aqui também tenho de dar razão a muitas pessoas e a muitos colegas meus. Eu como português, sinceramente, para mim é indiferente se é no Sistema Nacional de Saúde ou se é no privado. Eu quero é de ser tratado. Eu e a minha família querem ser tratado. O Estado tem que apoiar esse tipo de tratamento e tem que apoiar as famílias mais carenciadas. Penso que aqui não haverá a grande questão. O Sistema Nacional de Saúde funciona e funciona bem. E nesta fase da pandemia, falando agora da pandemia, os seus profissionais mostraram isso mesmo. Mas também há muitas carências no Sistema Nacional de Saúde. Nós não nos podemos esquecer, embora o Dr. António Costa tenha dito com pouca circunstância que contrata cada vez mais médicos, que houve urgências que foram fechadas por falta de capacidade humana. Ainda hoje, em Beja, isso aconteceu. Agarrando aqui com o meu colega do Ergt disse, eu penso que é preciso ter um bocadinho de respeito pelas pessoas, pelos 19 mil portugueses que morreram até hoje, cerca de 5 milhões e meio a nível mundial. Estamos a falar dos 19 mil que morreram, mas também das suas famílias que estão a sofrer por não ter os seus entes queridos neste momento com ele. Se a gestão foi bem gerida, se a gestão da pandemia foi bem gerida, muito sinceramente, pessoalmente, penso que não. Até porque quando o Governo meteu os seus bois à frente da vacinação, correu o que correu. Tiveram que o retirar, teve que se demitir e teve que vir um militar para meter ordem. Mas também foi o Governo que escolheu esse militar, não? Mas teve que vir um militar para resolver a questão. Que a conduta é completamente diferente de um senhor que não se importava que algum indivíduo, só porque sim, dava vacinação a pessoas de cafés em vez de dar pessoas... Pedro, já está com um grande avanço no tempo. Vitorino, tem que ser rápido. Rápido, não, isto tem. Estão a falar das pessoas que morreram, mas também temos de falar das pessoas que o Serviço Nacional de Saúde se salvou. Eu tinha um amigo meu colega da minha idade, que teve 38 dias em coma. Eu ligava para ele e não havia notícias, estava quase dado como morto, que é o Tó, grande amigo, muito próximo. E houve um dia que eu liguei e o telefone tocou.
Eu vi o hino nacional. Depois eu perguntei, ele, milagre. E quem fez o milagre? O pessoal do hospital. Porque fala-se das pessoas que morreram, é fácil falar de quem morreu e às vezes é fácil elogiar aquela gente que salvou muitos milhares de portugueses por causa do Covid. Já eu tenho dúvidas que tenham morrido 19 mil por Covid. Há muita fraude também aí. E além disso, eu respeito as pessoas que morrem, mas 19 mil e quantas morrem todos os dias? Sabe quantas pessoas em Portugal? Diariamente. Mas estas morreram a mais, José Pinto Coelho. Morreram a mais, mesmo que duvido o número, morreu mais gente. Deixe-me avançar no debate. O José Pinto Coelho e o Pedro Pimenta são os que já ocuparam mais tempo e também a Cidália, portanto eu tenho que dar a palavra aos demais. Joaquim Rocha Afonso, nós cidadãos, dê-me o seu olhar sobre os serviços públicos e se a sua prioridade está na saúde e qual a sua perspectiva, se quiser, também do combate à pandemia ou se haveria outras prioridades nesta altura para atacar também. Ora, mais uma vez, obrigado. Relativamente à questão da pandemia, eu já tive a oportunidade de dizer, inicialmente ficou toda a gente de cabeça perdida e fizeram aquilo que eu considero navegação à vista. Experimenta daqui, experimenta dali, afinal há máscara, depois afinal não há máscara, depois já há máscara outra vez, anda, mas no autocarro não é preciso. Ou seja, não houve planeamento, não houve qualquer tipo de estruturação ou mínimo de organização, quer política, quer operacional, quer técnica. Já foi citado pelo Pedro Pimenta que tiveram que ir buscar o meu camarada Gouveia Mel, que por acaso entrou para a Escola Naval um ano antes de mim, ele entrou em 79, eu entrei em 80, e de facto as coisas mudaram, deixou de haver atropelos no acesso às vacinas, até tivemos uma Presidente de Câmara de Portimão que criou um departamento na Câmara para justificar um crime que cometeu de se pôr à frente na bicha para a vacinação. Portanto, foi meter ordem na casa, como se costuma dizer. E isto, Portugal reconheceu, os portugueses viram como é que se fazem as coisas bem, com eficiência, eficácia e seriedade, e nós propomos no nosso programa que esse tipo de gestão seja feita em todo o Serviço Nacional de Saúde. Somos totalmente a favor do Serviço Nacional de Saúde, só que tem que haver uma desgovernamentalização através de concursos públicos para todos os cargos e, para não me enganar, dos conselhos de administração, direções clínicas, todas as estruturas de saúde, nomeadamente hospitais, centros hospitalares, unidades locais de saúde e agrupamentos de centros de saúde, por concurso público, avaliados por uma instituição independente e não por nomeação política. Isto a favor de uma maior lisura de procedimentos e depois, obviamente, cortar toda a gordura que vem destes cargos administrativos e que são perfeitamente, no início da terceira década do século XXI em que nós estamos, são perfeitamente elimináveis por métodos científicos baseados nas tecnologias. Mas o senhor queria criar uma entidade, essa entidade era pública, era mais um organismo do Estado? Isso é outra das nossas propostas, é que todas as entidades reguladoras sejam auditadas e seja avaliado o seu trabalho desde que foram criadas, com indicadores objetivos e claros que toda a gente perceba. Mas era mais uma entidade pública, então? Uma entidade reguladora? Licença. Só para tentar perceber exatamente que entidade... Não, independente, uma instituição independente. Bruno Fialho, não sei se ainda tem o elefante, mas o tema está mais do que no centro do debate, portanto não precisa de o comprovar outra vez, não houve nenhum evitar do tema, pelo contrário, estamos a colocá-lo no centro do debate. A minha pergunta é, o senhor diz que a liberdade, diz no seu programa, é determinante, é uma condição determinante para alcançar o bem maior. O bem maior, quando se enfrenta uma doença como a Covid-19, não é lutar pela saúde e pela vida das pessoas? Bem, eu primeiro gostaria de esclarecer os portugueses de um ponto, e também os que estão em estúdio. Ao início, como já disseram aí, todos podemos ter o direito de errar. Uns mais tempo, outros menos. Eu, por exemplo, também caí nos engodos que foram feitos pelos governos deste mundo e pelo governo português e acordei. E quando acordei, nós quando acordamos sentimos uma revolta ainda maior e por isso é que combatemos com muito mais objetividade. E o que eu quero dizer é que, primeiro, não houve um excesso de mortalidade em Portugal relativamente por causa do Covid. Porque eu recordo o processo número 525/21.4 BLS-B, em que há uma sentença
que prova que apenas 152 pessoas é que morreram por Covid. Isto é uma 152, sentença de um tribunal judicial português. Quem é que diz isso? Desculpe, quem é que Quero também dizer... Quem diz isso? Sim. Olha, diz a DGS... 152, portanto, em vez de 19 mil, Saúde. foram 152, é o que o senhor está a dizer. É prova, meu caro Prova de Daniel. quê? Eu não vou discutir... Mas é isso que eu gostava que me explicasse. É prova de quê? Prova é fácil. Podem ir ao Google. Não vou agora, o senhor podem tem ver aí. o processo 525. Mas que processo é que é? Não basta dizer... O processo tem milhares de folhas. Mas é sobre um processo onde a DGS e o Ministério da Saúde, onde vem um grupo de cidadãos solicitar à DGS e ao Ministério da Saúde que provem inequivocamente que as mortes que aconteceram foram por Covid. Ou seja, nós todos sabemos que... 150 já houve este mês. Houve pessoas... 150 mortes já houve este mês. Houve pessoas... Carlos, os outros não são interrompidos, eu também gostaria... Não, mas é que eu gostava... O senhor dá um número que é um número... Mas deixe-me só, permita-me só, mas se me deixar acabar... Com certeza, mas gostava que concretizasse de onde é que vem esse por exemplo, não percebi. Olha, vou-lhe concretizar. Não conseguiram dizer ou afirmar ou sequer apresentar uma prova científica que os testes PCR são fiáveis. Os mesmos testes PCR que não me permitem ir ao cinema, ao teatro, passear livremente. Olha, nem sequer muita gente tenta aproveitar os testes para não ir jantar à casa da sogra. Aproveito para mandar um beijinho à Dona Fernanda, que é a minha sogra. Não é o meu caso. Janto com todo o prazer com a minha sogra, mas muita gente faz isso. Mas, no entanto, os mesmos testes não são para entrarmos nos transportes públicos. O distanciamento do senhor que vem de Sintra, por exemplo, no comboio a abarrotar, não precisa de testes, mas depois chega ao Coliseu e já precisa de testes e já precisa de distanciamento. Bruno Fialho, mas deixe-me perguntar-lhe isto e vou ouvir a sua resposta, peço-lhe que seja rápida. O senhor não acredita nos testes, não acredita na máscara, não acredita na vacina, não acredita na doença? Nada disto para si é crível? Bem, estou a perguntar. Pronto. O que o Tribunal, a DGS, isto não sou eu, é a DGS e o Ministério da Saúde, o que dizem ao Tribunal é que não têm provas que o PCR funciona. Não sou eu, é a DGS e o Ministério da Saúde. Processo 525/21.4 BLSB. Não sou eu, é a DGS. Portanto, é o mesmo processo que diz que só morreram 152 pessoas. É o mesmo. Segundo ponto. É o mesmo processo. Não sou eu que digo, é a DGS e o Ministério da Saúde. Eu não tenho culpa que o Governo consiga pagar a toda a gente para ter uma única forma de comunicar. Porque não houve um esclarecimento, não houve um debate sério, não houve sequer um contraditório de pessoas. Já falaram aqui o professor doutor Fernando Nobre, que muito me agradou e honra ter feito uma palavra de apoio aos nossos mandatários para os assuntos constitucionais, Dr. João Pedro César Machado, para o conhecimento, doutora Margarida, não vai dizer os todos, para a saúde, tem que concluir que o já está o Gabriel Branco, em que são especialistas das áreas e não são pessoas contratadas ou avançadas por lobbies financeiros ou dos laboratórios ou das farmacêuticas. Mas permita-me só terminar com isto. Estão todos aqui e ontem no grupo dos 9, como eu chamo, que é o G9, preocupados com o Sistema Nacional de Saúde. Com o Serviço Nacional de Saúde, peço desculpa. Mas ninguém fala, mais uma vez no elefante da sala, que é a transferência de dinheiro de 5 mil milhões de euros para fazer e realizarmos testes e que tinha dado para construir hospitais em todos os concelhos, tinha dado para fazer centros de saúde, tinha dado para construir já percebemos o seu ponto de vista, Bruno Fialho, obrigado, está com um grande avanço no tempo, eu tenho que passar aos demais candidatos, é a vez do Elvio Sousa. Elvio Sousa, quais são, no vosso entendimento, os grandes problemas do país e até que ponto a saúde está à frente dos outros ou não? Muito bem. Eu penso que, já que estamos a discutir da saúde, a saúde deve ser a causa de todas as causas, sobretudo neste ambiente de pandemia. É importante ter a percepção que nenhum governo, isto para termos um discurso ligado à terra que é fundamental neste momento, nenhum governo tinha um manual de sobrevivência, um manual de funcionamento
para uma pandemia deste género, não é? E, portanto, eu suponho que a capacidade de resposta, nomeadamente das medidas que foram definidas e que culminou com um plano de vacinação razoavelmente bem, o aconselhamento científico, a audição de especialistas, a resposta do Serviço Nacional de Saúde, que deve ser assegurado obrigatoriamente pelo Estado, não só a educação, mas ser um serviço de qualidade e de excelência. Claro que nós temos problemas estruturais no Serviço Nacional de Saúde, temos quase 800 mil portugueses ou 900 mil portugueses à espera de médico de família, a capacidade de resposta para cirurgias não é a desejável, mas se me permite, nós não temos nenhuma muralha ideológica na contratualização com o privado. Desde que ele seja auditado, fiscalizado e com critérios, não há problema nenhum. Até porque, se permite também, Carlos, nós temos na autarquia, e é importante, neste caso, dar um exemplo da gestão autárquica, nós estabelecemos um programa de recuperação de pequenas cirurgias no concelho de Santa Cruz. Porquê? Porque as pessoas aguardavam 3, 4 anos por uma pequena cirurgia. Há pessoas que esperavam 3, 4 anos para ter uma operação aos olhos, como se costuma dizer, no âmbito da oftalmologia. Portanto, as autarquias aqui têm um papel decisivo na resolução e trazer felicidade à vida da população. E, portanto, um dos problemas mais graves, e contra isso é também importante referir, no que compete à região onde vive, na J-Toma da Madeira, nós temos, numa população de 250 mil habitantes, 118 mil atos médicos por realizar. São mais de 100 mil pessoas que aguardam por uma cirurgia, por uma consulta ou por um exame. Já agora uma resposta rápida. A Madeira andou à frente da maior parte do território nacional em algumas das medidas de restrição. Concordou com isso ou considera que houve excesso? Não, nós sempre seguimos aquele princípio da moderação. A moderação é o princípio basilar. Nós não dispondo, ao contrário de que sucedeu no continente, que havia uma civilidade tolerante, uma partilha, uma cooperação institucional entre o Primeiro-Ministro com os partidos políticos, nós, infelizmente, na Madeira, não tivemos essa cooperação institucional. Nós não conhecemos os estudos, quantas cirurgias, quantos exames, quantas consultas ficaram por realizar, comparativamente com o Serviço Nacional de Saúde, que divulgava trimestralmente esses valores. Portanto, a crítica que eu faço na gestão do Governo Regional da Madeira é, sobretudo, não ter tido esse espírito de cooperação institucional com os partidos políticos com assento parlamentar, no sentido de Mas era só para perceber se considerava, em termos genéricos, se houve restrições a mais ou não, porque obviamente estamos aqui a tratar de eleições nacionais. Com uma média de 2 mil casos diários. Naturalmente a situação não está controlada como inicialmente assim foi declarado, mas justamente a capacidade de resposta de um arquipélago que tem as portas aéreas e portas marítimas, naturalmente podemos fechá-las e isolar. E conter mais facilmente uma circunstância dessas. Amândio Madaleno, qual é a sua leitura sobre o que devem ser as prioridades do Estado e até que ponto coloca a saúde e o que foi a gestão da pandemia como uma questão crucial neste momento? Bem, a saúde é um direito fundamental, mas acima da saúde está o direito à vida. E neste aspecto nós temos um problema neste momento que tem a ver com o seguinte: a atual Ministra da Justiça também está a tratar de confinamentos. E existe um problema pendente na prisão de Alcoentre, que um cidadão com 52 anos, fez na segunda-feira 8 dias, que morreu, e consta que existem provas que foi assassinado no estabelecimento prisional. Acontece que essa notícia já veio a público, a família todos os dias tem ido ao estabelecimento para que alguém os informe. Não foram recebidos pelo diretor do estabelecimento, o diretor-geral dos Serviços Profissionais ignora, a Ministra da Justiça ignora, e isto era fundamental para que não haja dúvidas, houve ali crime ou não houve crime, qual é que é a segurança do Estado, que o Estado garante. O direito à vida é fundamental, neste aspecto está a ser desprezado. Será que estamos aqui perante mais uma medida discriminatória? Neste aspecto, perante o aparente crescimento do novo tubarão, nós temos medidas concretas, por exemplo, a pena de prisão para o racismo, xenofobia e discriminação. No que tem a ver também, a saúde também está relacionada com o rendimento das pessoas.
O RSI é uma medida fundamental em alturas de crise para que as famílias consigam sobreviver. Não são só pessoas de uma etnia que recebem, há muita gente que recebe RSI. Nos Açores, o RSI acabou. Ou seja, queremos que também Não acabou. Não acabou. Acabou? Não acabou, continua a haver benefício social de inserção nos Açores. Acabou, sim, senhor. Não, há uma intenção de reduzir e de fiscalizar mais, mas não acabou. A questão é saber, queremos que um tubarão no continente também acabe com o RSI? O que será dessas famílias? Em relação à saúde, pergunta muito direta, deve continuar a ser essencialmente estatal? A saúde pode ser estatal, mas há valores fundamentais, não é só o da saúde. Eu reconheço que, em determinados casos, só os organismos do Estado conseguem garantir a saúde e em boa qualidade. Mas um problema, se deve ser estatal ou privado, é uma falsa questão. O que nos interessa é saber, estão a ser concedidos meios aos profissionais que são excelentes ou não? E aí é que há dúvidas, ou seja, não tem a ver com... O senhor tem dúvidas? Por exemplo, tem a ver com a falta de investimento. Em relação à pandemia, o sistema de saúde respondeu bem ou mal? Bom, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu ao Governo, não faz mais nada, só trata de pandemia. Mas do ponto de vista da gestão da própria pandemia, de acompanhar as pessoas, o Serviço Nacional de Saúde, ou se quiser até o sistema de saúde como um todo, funcionou ou não? Deu uma resposta eficaz? Nunca ninguém criticou. O exemplar, o principal responsável, foi muito elogiado. Não criticamos, devíamos ter mais pessoas desse género. Pessoas que mostram resultados. Mas contra o Governo, porque o Governo efetivamente não demonstrou nada. Portanto, para o Mando Madaleno, eu devia ir para a prisão. É isso que entendi. Eu devia ir para a prisão. Devia ser preso. Não, nada disso. Então o que é que você disse? O senhor não nada disso. Recebia... Ora, na cabeça, quem é que decide isso? São os mentes esquerdistas? Mas o José Pinto Coelho está a assumir literalmente que é racista e é xenófobo. Não tem nada a ver com os Deixa eu ouvir. Tem a ver com o humanismo. Mas deixa eu ouvir só para perceber a questão que está a ser colocada pelo José Pinto Coelho. Estou a assumir é que quem faz as regras são as mentalidades marxistas culturais e esquerdistas. Ora, o marxismo cultural e o esquerdismo inventaram uma nova língua que eles é que decidem, são os deuses. Já houve muitas renovações da Constituição em Portugal. Quem encontraria um modelo que eles querem mundialista e multicultural, que é o nosso caso, nós não queremos um multiculturalismo, não queremos uma substituição populacional, isso é ser racista. Mas se o senhor está a dizer que não é racista, não ia para a cadeia. Não, mas quem é que decide isso? São eles. Logo, ia. Isto aqui é perigosíssimo. Tem que ser o legislador. Por isso é que é importante ter uma representação parlamentar. É na Assembleia da República que estes temas se discutem. Mas o José Pinto Coelho não acredita nas leis atuais, desde logo não acredita na atual Constituição e, portanto, isto é um diálogo por isso é que estamos em partidos diferentes, de produzir grandes efeitos. Renata Câmara, dê-me a sua versão sobre o que foi a gestão da pandemia, até que ponto se restringiu ou não a mais a liberdade aos portugueses, ou se, pelo contrário, se protegeu no essencial o que era mais importante. Eu vou começar pela questão do financiamento, até porque ela se liga um bocadinho à parte que foi interrompida antes. Ou seja, antes de mais, até o Carlos no início perguntou se não estávamos a investir demasiado no SNS. Nós, em relação aos países da União Europeia, somos dos países que menos têm investido ciclicamente nos serviços públicos, e isso inclui a própria saúde. Nós já tínhamos um SNS a precisar de investimento, que já estava à beira da ruptura, e a pandemia veio deixar isso ainda mais a nu. Mas, como sabe, já custa mais ou menos 12 mil milhões ano, Renato. Claro, mas vão 880 milhões que fogem para offshores, e isso é uma das diferenças também que nós temos com o resto da esquerda, que é as nossas propostas não são só propostas bonitas num papel, que depois, quando o PS chora, nós abdicamos dessas propostas e dessas linhas vermelhas e aceitamos só criticamente aquilo que o PS faz. Nós dizemos que é preciso mais investimento na saúde, mas também dizemos onde é que esse dinheiro está. Esse dinheiro está nos roubos que são feitos pelos grandes empresários e pelas administrações de bancos. Ou seja, uma das medidas que nós propomos é a prisão... E coloco a mesma questão que coloquei há pouco, se fosse eleita, e se o Partido Socialista, tendencialmente é o partido que à esquerda tem mais possibilidades de ganhar as eleições, precisasse do seu mandato para cumprir uma maioria, ia vendê-lo mais caro do que o Bloco e o PCP, ou simplesmente não alinhava nisso? Antes de mais, a nossa prioridade é garantir que não há um governo de direita e muito menos de extrema-direita em Portugal. Nós não queríamos voltar aos anos do chumbo da Troika. Essa é a nossa grande linha vermelha. Um governo de direita não existirá, graças ao MAS, isso com toda a certeza. Em relação a um hipotético governo do PS, nós, acima de tudo, não passamos cheques em branco. É um governo do PS para fazer um aeroporto Montijo num local que daqui a 10 anos vai estar abaixo d'água e é só para arrebentar dinheiro e acabar com as espécies que lá estão. É um governo do PS que continua a deixar que rendeiros e salgados fujam, eles e os seus milhões, que as empresas do PSI 20 continuem a ter todas as suas sedes na Holanda e façam um roubo legalizado de fuga fiscal de impostos
ao mesmo tempo que continuam a aumentar a carga fiscal sobre o trabalho e o consumo, cheques em branco não podemos passar. Agora, negociaria, é o que eu percebo. Em relação à pandemia. Em relação à pandemia, e mais uma vez, para investir no Serviço Nacional de Saúde, para combater a especulação imobiliária com habitação acessível, para poder subir salários, nós temos que ir onde o dinheiro está. Ele está nas offshores, está nas grandes fortunas do PSI 20 e está nas fortunas daqueles que roubaram e endividaram o país, e uma das primeiras coisas que nós temos que fazer na legislatura é ir buscar todo esse dinheiro para, nomeadamente, investir no SNS. Em relação à gestão da pandemia, nós achamos que foi confusa, que andaram um pouco a correr atrás do prejuízo e que, inicialmente, o que nos salvou foi, acima de tudo, a população portuguesa que... Houve restrições a mais ou não, Renata? Não vai responder a isso? Em relação à pandemia, nós temos 3 críticas principais. Uma tem a ver com aquilo que já foi falado, que é os doentes não Covid. Toda essa gente que ficou por atender e exatamente por causa do desinvestimento que há no SNS. O segundo problema tem a ver com a questão das vacinas, que deram muitos lucros, ou seja, tudo o que dava lucro, como vacinas e testes, ficou na mão dos privados. Tudo o que dava prejuízo ficou para o Estado, como sempre. E por último... também a saúde mental da população, porque a pandemia afetou muito, e também por causa das medidas restritivas, a saúde mental da população portuguesa, e nós continuamos a não ter no nosso Serviço Nacional de Saúde resposta para a saúde mental, que é um problema para o qual estamos cada vez mais conscientes, e também é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde para dar resposta à questão da saúde mental. Por último, em relação à restrição das medidas, o que eu posso dizer é que, no mínimo, houve medidas que foram arbitrárias, não é? Porque as pessoas foram penalizadas, nomeadamente nas suas horas de lazer, isso é verdade. Era preciso haver algum tipo de medida, mas não era preciso fazer um estado de emergência como aquele que o Governo fez, nomeadamente para poder fazer os maiores ataques ao direito à greve que alguma vez foram feitos desde o 25 de Abril e que nenhum governo PSD-CDS pôde fazer. Obrigado, Renata. Tiago Matos Gomes, o Tiago está com desvantagem no tempo, vou ser mais generoso consigo agora, até porque gostava, enquanto partido europeísta e federalista, como é que olha para esta questão da gestão da pandemia? A pandemia provocou não só mais números oficiais, 19 mil mortes em Portugal, mais de 5 milhões e meio no mundo inteiro. É um problema que não é português, não é uma gestão apenas do país, é uma questão difícil em todas as latitudes, desde logo no contexto europeu. Como é que olha globalmente para a gestão que foi feita, para as regras que foram aplicadas e para o sucesso ou insucesso que acabou por revelar? Sim, com a saúde não se brinca e eu penso que já houve aqui algumas declarações que roçam o negacionismo e eu não me revejo de todo nesse tipo de declarações. O Voto é um partido responsável, moderado e, portanto, não embarca no descontentamento natural das pessoas que estão cansadas, já vamos em quase 2 anos de pandemia e é natural que as pessoas estejam cansadas e tenham críticas a fazer. Foi uma pandemia que apanhou todos os governos e todo o mundo de surpresa e, portanto, o governo português deu a resposta que eu acho que foi a possível e, portanto, eu não vou fazer politiquice e política baixa com a saúde nesse sentido. O VOLT tem um programa de 170 páginas, portanto, não é uma lista de compras como alguns partidos têm. Nós temos várias propostas na área da saúde e aqui foi falado da saúde mental, para nós é uma preocupação. A partir de agora, e a pandemia provocou vários problemas na área da saúde mental e temos propostas reforçando a rede de cuidados de saúde mental, tornar obrigatório para empresas e instituições públicas o rastreio da saúde mental. Portanto, temos que cuidar dos portugueses e, obviamente, queremos uma forte aposta também no Serviço Nacional de Saúde. É um bem da nossa democracia e devemos acarinhá-lo e deve haver um maior investimento também. 2 perguntas muito concretas. Retomo a primeira, que é: a pandemia foi globalmente bem gerida em Portugal e, se quiser, também na Europa, onde também houve alguns zigue-zagues e houve a determinado momento países a velocidades diferentes? Houve problemas iniciais, é verdade. Há que reconhecer isso, nada é perfeito, mas a pandemia também foi uma surpresa para toda a gente. E se não fosse a Europa a comprar vacinas em larga escala e distribuir pelos vários países, o sucesso português, porque Portugal, em termos de vacinação, é um caso de sucesso e é um exemplo para a Europa e para o mundo, não teria acontecido. Também aí a Europa é necessária. Dizer que o SNS é importante, que é decisivo e que é importante melhorá-lo é quase comum. A questão depois é como é que se consegue isso? É racionalizando e contratualizando com privados e sociais ou é investindo verdadeiramente, embora o investimento hoje já seja elevado,
em contratar mais profissionais daqueles que faltam, objetivamente, também hoje em dia no SNS. O voto não tem preconceitos ideológicos a esse respeito. Por isso mesmo lhe faço a pergunta, neste lado, para que lado é que... Tem de haver nesta questão, para que lado é que... obviamente, um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde, deve haver uma boa gestão do Serviço Nacional de Saúde e repito, o Serviço Nacional de Saúde... Incluindo, por exemplo, aumentar salários dos médicos para que não fujam para o setor privado? Claro que sim, tem que haver uma qualificação também dos profissionais da área de saúde e isso é essencial e tem que haver também uma aposta nos cuidados primários de saúde. Mas não temos qualquer preconceito ideológico a esse respeito e, penso, se houver possibilidade de os privados contribuírem para o sucesso da área da saúde em Portugal, não temos qualquer problema com isso. Muito bem. O desafio que segue para todos é olhar o futuro. E o futuro passa também por reconhecer que há, e volto ao Jorge Nuno Sá, Presidente do Aliança, para começar, é reconhecer que há dinheiro disponível nos próximos anos para que se possa, em Portugal, empreender estrategicamente algumas políticas. Falo concretamente quer das verbas constantes do chamado Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, ou também do Portugal 2030, ou seja, são mais de 50 mil milhões que vão chegar até ao final desta década. Jorge Nuno Sá, quais é que devem ser as prioridades? Onde é que é fundamental gastar este dinheiro para que daqui a uns 4 anos, imaginando uma legislatura normal, se nos encontrarmos, o país passe a ter algo diferente e melhor? Permita-me só eu não fujo à pergunta, permita-me só uma nota prévia. É lamentável que no século XXI, em pleno século XXI, a questão da etnia, da raça, da cor da pele, da orientação sexual sirva para uns como bandeira e para outros como ataque para ganharmos votos à conta da condição das pessoas. Somos todos seres humanos. E é uma questão que eu queria deixar bem clara. Nós temos listas inclusivas com pessoas de etnias diferentes, cores de pele diferentes, credos diferentes. Somos todos portugueses, cidadãos portugueses e temos todos direitos e valemos por aquilo que somos e não por aquilo que nos caracterizam ou que nos caricaturam como pessoas. Isto gostava de deixar bem claro porque não gosto deste tipo de debate. Voltando então à questão do investimento e da famosa bazuca. Nós tivemos várias bazucas ao longo da história. Agora, falta saber onde é que vamos investir o dinheiro. Nós temos, a pandemia trará seguramente uma crise social. Há a questão da saúde mental que já foi aqui abordada e queria aproveitar para saudar a vereadora Lourinda Alves, em Lisboa, que tem traduzido essas preocupações em todo o debate orçamental que está em curso na capital do país. A saúde mental será um problema gravíssimo nos próximos tempos, normal, devido às condições em que vivemos nos últimos tempos, mas também a questão dos rendimentos. Nós tivemos um aumento brutal do custo de vida nos últimos anos. Quando vamos à mercearia fazer compras, os pequenos bens de consumo subiram 15 cêntimos, 20 cêntimos, 10 cêntimos. São pequenos valores, mas somados trazem ao cabaz básico uma subida de 20% a 30% nas compras dos portugueses. Os salários não acompanharam isto. Os salários estão cada vez mais perto do salário mínimo. Nós temos que fazer com que a economia chegue às pessoas. Investirmos outra vez em buracos financeiros, aventuras românticas do Estado como a TAP. Ou então voltarmos a construir pontes, rotundas e estradas. Em vez de investirmos nas pessoas, o dinheiro tem que chegar à economia real. Porque nós propomos, por exemplo, uma questão simples, que é o aumento de 50% do subsídio de alimentação dos funcionários públicos. Não é muito dinheiro, são 50 euros por mês de aumento líquido que eles terão. Mas são 50 euros que vão diretamente para a economia. Vão para o talho, para a mercearia, para o café do bairro. Com 50 euros, eles não vão fazer esquemas de carrossel de empresas, aplicarem offshores ou fazer empresas subsidiárias, que é assim que se tem gasto milhares de milhões de euros em Portugal. Nós não estaríamos a discutir uma falta de recursos se este dinheiro não tivesse desaparecido e escoado ao longo destes anos portugueses. Falamos, por exemplo, nós ao passarmos aqui no Marquês, ao vir para aqui para o debate, vemos umas vacas de papelão, onde os produtores de leite dizem que os políticos se esqueceram deles. É verdade, deles e de todos os que produzem. Os custos de produção no mundo rural aumentaram enormemente nos últimos tempos. Só os adubos aumentaram 50%. Temos um partido que diz que defende o mundo rural. Não, eles defendem o periquito do apartamento, o cão e o gato. Eu também tenho os meus. Mas nós temos que ver, e uma das prioridades é o provedor do animal, mas nós temos que ter isto bem concreto. Um bicho é um bicho. Uma pessoa é uma pessoa. E nós temos portugueses, por exemplo, a receber pensões de 290 euros. Não pode haver nenhuma pensão abaixo do indexante de apoios sociais, por exemplo. Não posso deixar de passar ao candidato seguinte, que é o Vitorino Silva, que também está com algum atraso no tempo. Vitorino, prioridades para o país, onde é que este dinheiro pode ser mais bem gasto? As PRR não podem servir só para regar as árvores à beira dos rios. Porque não há só rios em Portugal, há muitas terras áridas e que precisam ser regadas. Investir no país todo e investir também onde a água não chega. Depois... Portanto, mais no interior. Não, toda a gente sabe que os milhões, que eu digo que muitos deles são fictícios,
ok? É para alimentar os tubarões. Eu não quero ver os peixinhos magrinhos, magrinhos, magrinhos. E a ideia que eu tenho é que vamos continuar a ver os peixinhos magrinhos. E depois, eu digo, Portugal não pode estar inclinado toda à mesma cota e depois investir muito no futuro dos jovens. Dão computadores aos jovens, o governo dá computadores aos jovens e há muitos jovens que não têm internet. Que todos os jovens olhem para o futuro com as mesmas oportunidades. E não pode haver portugueses abafados, sem ligação ao mundo. No fundo, investir em Portugal e na ligação dos portugueses ao mundo. Vitorino Silva, estou esclarecido, recuperou algum do tempo. Joaquim Afonso também está com algum atraso e gostava de ouvir a sua opinião sobre as prioridades para investimento no imediato, havendo mais disponibilidade financeira no país, como haverá. Muito obrigado. Assim a pandemia acaba depressa. Os nossos cidadãos, como eu já disse no início, representa os movimentos de cidadania e eu queria, acima de tudo, que todos os portugueses acreditassem que é possível ter uma vida melhor, trabalhando honestamente e conseguindo ter alternativas credíveis. O nosso país, durante 4 séculos, foi líder mundial em várias tecnologias ligadas ao mar. Construção naval, por exemplo. Em 73 foi inaugurada a maior doca seca do mundo, em Portugal. Há 300 e 400 anos nós tínhamos estaleiros navais em Goa, em Portugal, em vários sítios espalhados pelo mundo, e perdemos completamente toda essa sabedoria, todo esse conhecimento. E essa viagem pela história para chegar onde, em termos de prioridade hoje? Para chegar que nós não podemos pôr os ovos todos na mesma cesta. Temos que diversificar o investimento, não renunciar à indústria e ao comércio e não apostar tudo no turismo. O turismo é muito importante, sim senhor, mas temos que requalificar a nossa indústria através da aposta nas tecnológicas, naquilo que nós sabemos fazer bem, nos produtos agrícolas de alta qualidade, biológicos, nos vinhos, no azeite, nos queijos. Portanto, aquilo que nós sabemos fazer bem, criar emprego, criar riqueza e mais. Eu queria aqui, porque há bocadinho, muito rápido. Tem que concluir? Muito rápido, para concluir, os movimentos de cidadania independentes que elegeram autarcas não são ouvidos pelos partidos e há um protesto dos movimentos do Oeste, nomeadamente do Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, porque diz que todos os partidos ignoram que é necessário um novo hospital para o Oeste. E, portanto, eu queria deixar aqui esta nota. Ficou o seu sublinhado. Cidália Guerreiro, prioridades para o investimento no país, havendo disponibilidade financeira para isso? Está-me a falar no PRR. PRR e no quadro comunitário, assim chamado vulgarmente, até 2030. Se calhar, talvez este PRR tenha sido uma das razões até de necessidade de novas eleições e da constituição do novo governo. O que é que diz isso? Que será esse novo governo que vai gerir exatamente os dinheiros, os ditos milhões que nos vão chegar, que foram fabricados pela Europa e que nos vão chegar, e que foi instituída uma série de uma rede quase de fiscalização uns relativamente aos outros. Ora bem, há uma questão aqui que nós não falamos e que não se tem falado muito. Nós estamos a falar de eleições legislativas em Portugal, evidentemente, mas Portugal faz parte da Europa. Portugal faz parte de um imperialismo que neste momento se encontra em crise e que nos vai impor determinadas regras. Nós não vamos utilizar o PRR como queremos. Nós vamos utilizar o PRR de acordo com as normas e com os critérios que nos forem impostos. Ora, aquilo que nós precisamos, e que já foi aqui falado, é de facto resolver problemas essenciais, que é a questão da saúde e da questão da saúde na parte pública. Eu não deixei isso claro, mas queria de facto deixar claro que aquilo que nós defendemos é claramente a saúde gratuita, universal, para todos os portugueses e que muito não bem, seja... Claro agora. E é para aí que os dinheiros têm que ir, peço desculpa, e que não seja de facto a saúde pública e os dinheiros públicos a financiarem os privados. Porque é engraçado, tudo bem. Tem que concluir, senão vou ter que passar a outro convidado. Não ser a saúde pública a financiar os privados, ficou clara a sua opinião sobre isso? E em relação ao PRR, há aqui uma... Tenho mesmo que avançar, já está com vantagem no tempo em relação à maior parte dos outros candidatos. O Pedro Soares Pimenta está em ligeira desvantagem. Antes de avançar para a ronda final, eu queria acertar os tempos para haver um equilíbrio mais razoável possível. Possível. Mas é que isso é um bocadinho difícil. Pedro,
Pedro, vão ter todos uma intervenção final na qual poderão juntar algum dado que quer, mas a intervenção é de 1 minuto, portanto também não vale a pena imaginar que vão ter muito tempo. Pedro Soares Pimenta, antes dessa intervenção final, só para tentar aqui algum acerto de tempo, prioridades no investimento, havendo disponibilidade para isso? Há prioridades. Primeiro que tudo, urge assegurar com urgência uma recuperação da economia. Como se sabe, grande parte dos empresários portugueses são de micro, pequenas e médias empresas e, neste momento, são esses empresários, essa grande faixa dos empresários portugueses que estão a passar graves dificuldades. E esse tem que ser dado um apoio real e efetivo a esses empresários. Acreditamos que é possível também investir em novas acessibilidades para haver uma maior coesão territorial, investir em energias renováveis, reforçar o investimento das energias renováveis, fazer uma efetiva prevenção da orla costeira. Muito bem. Está-me a dar sinal, não sei se é para falar. E para concluir, okay. tem mais alguma medida a elencar? Temos de preparar todo este dinheiro que vem da União Europeia para conseguirmos alavancar o país de uma forma ponderada, projetada, não para agora, mas para as próximas gerações vindouras. Muito bem. Em desvantagem de tempo estão o Tiago Matos Gomes e o Vitorino Silva, são as pessoas que têm menos tempo de debate preenchido. Vamos para a ronda final. O meu desafio era dizerem-nos qual seria a primeira iniciativa legislativa, a vossa prioridade número 1, se pudessem ser deputados. Um deputado pode, mesmo que estando sozinho no Parlamento, e admito que todos queiram mais que isso, mas se conseguirem isso, pelo menos, qual era a primeira iniciativa que tentariam fazer aprovar, pensando no bem-estar do país e das pessoas que vivem em Portugal? E vou seguir a ordem inicial, mais uma vez, como foi proposto, dando um ligeiro acréscimo de tempo às duas pessoas que citei, porque são claramente quem está em desvantagem, os outros tempos são relativamente equilibrados. Jorge Nuno Sá. Nós já fizemos um compromisso público. A nossa primeira iniciativa legislativa será o descongelamento da carreira dos enfermeiros. Depois a valorização de outras classes profissionais, acabar com o regime de caracol às costas, quer dos professores, quer dos polícias, questões concretas como o aumento da pensão mínima para o indexante de apoios sociais, que são 443 euros, mas a primeira iniciativa legislativa será descongelamento da carreira dos enfermeiros. É um compromisso que já assumimos perante a Ordem dos Enfermeiros e cumpriremos. E é uma tónica que, de resto, reforçou já esta noite em intervenções anteriores. Cidália Guerreiro, qual era a sua primeira iniciativa? Olha, uma iniciativa que é necessária é a recuperação da independência económica e financeira do país, bem como da sua soberania orçamental, fiscal, aduaneira e mesmo monetária. Outra coisa que se tem que fazer rapidamente no campo do trabalho é revogar o Código de Trabalho fascista, que ainda contém medidas da Troika, e o fim da caducidade dos contratos coletivos de trabalho. A instituição das 35 horas, que nós já lutamos e já fazemos uma campanha há mais de 4 anos que andamos, pelo menos, em campanha sobre isso. A fixação da reforma aos 60 anos ou após 35 anos de trabalho remunerado. O fim é necessário também do trabalho precário. A clarificação de toda a legislação que neste momento está prevista, tendo em conta toda esta transição digital e energética, nomeadamente no que toca ao teletrabalho. Muito Durante bem. esta pandemia... Questões laborais como prioridade, no fundo. Tá bem. É que não posso deixar eternizar cada resposta. Vitorino Silva, o seu tempo final para dizer primeira iniciativa legislativa, primeira prioridade. Aliviar a carga aos portugueses, que é muito pesada e pagam muitos impostos. E Portugal não precisa de um 10, mas precisa de 3 10. E vamos ter 3 10, que é 10% de redução na portagem, 10% nos combustíveis, todos os combustíveis, das energias, e 10... Mas reduzir os impostos sobre os combustíveis? Sim. No IVA, de 23 para 13, do IVA da restauração. E agora, para terminar, o RIR é o partido do bom senso. Mas o RIR quer reduzir, por exemplo, a emissão de gases com efeito de estufa. A medida de reduzir o imposto sobre os combustíveis não choca com isso? É um partido de bom senso e moderado. Claro que era possível que não houvesse gasóleo, não é? Mas se não houver gasóleo, a economia... Há muita gente que, para poder pagar aos seus trabalhadores, para ter a porta aberta, tem que ter combustível, não é? E é muito duro. O gasóleo custa quase €1, quase 2 euros, não é? E as empresas vão... Prioridade, cortar impostos. Cortar impostos. Depois... Para concluir, Vitorino. Eu quando digo, no outro lado eu disse eu faço caminhos e não muros, e eu é possível que os caminhos que faço para os outros também posso caminhar neles e levar o RIR ao Parlamento. Pedimos uma oportunidade, Portugal não pode estar bloqueado
e é preciso desbloquear Portugal. E dia 30... o Vitorino já desbloqueou o seu atraso no tempo com esta intervenção final. Não, só para terminar, e no dia 30, quando soltarem os gráficos, eu acredito que no dia a seguir vai haver um ano 31 de janeiro. Um 31 haverá de certeza, José Pinto Coelho. Eu digo a primeira medida no fim, vou responder à minha maneira, porque isto não é uma medida nem com duas, é tábua rasa deste sistema. Eu dirijo-me aos portugueses, às centenas de milhares que concordam com o ERGT. Para que é que vão votar em partidos que já têm deputados garantidos? Votem no ERGT, que há 20 anos tem razão, deem-nos uma oportunidade e vão ver o que é a diferença. Vão ver um partido a conquistar a abstenção que não se revê em nenhum partido do sistema. E nós somos um partido de causas, lutador, e vamos lutar sempre pelos valores da nossa cultura cristã, ocidental, pelo valor da vida, desde a sua concepção até à morte natural, pela família, pelo regresso ao interior, pelas pequenas e médias e qual seria a primeira medida? Empresas. E a primeira medida, estamos perante um problema gravíssimo, que é o da substituição populacional e da invasão imigrante. Primeira medida, mudar a lei da nacionalidade. É português quem é filho de português, não é português quem recebe um papel a dizer que o é. Que não é, nem nunca será, pois não partilha da nossa cultura nem da nossa matriz civilizacional. Essa seria a primeira medida. Pedro Soares Pimenta e a sua prioridade? E do MPT, como é evidente. Dizer apenas uma torna-se difícil. Nós gostaríamos de... Ainda há pouco elencou umas quantas. Agora é só definir a primeira, se pudesse. Mas a primeira será difícil, porque nós temos tantas propostas que fazer só uma será complicado. Uma delas, por exemplo, é darmos mais atenção à diáspora portuguesa. Fala-se que existam cerca de 5 milhões de portugueses no estrangeiro, cerca de 1 milhão de recenseados, e elegem apenas e unicamente 4 deputados. Também reduzir efetivamente os impostos em Portugal. Não podemos esquecer que existem mais de 300, 400 mil pobres em Portugal. Fazer um reforço efetivo no Sistema Nacional de Saúde e, sem dúvida alguma, fiscalizar de uma forma tremenda, de forma a conseguirmos minimizar a economia paralela que existe neste momento em Portugal. E pronto, situa-se entre os 40 e 50 mil milhões de euros. Tem que colocar um ponto final, senão eu tenho que ser eu. Então ficamos por aqui. Muito bem, já são umas quantas prioridades redefinidas ou reforçadas. Joaquim Afonso, prioridade número 1 para os nossos cidadãos. Os nossos cidadãos têm um programa em 4 pontos cardeais. 3 deles já abordámos, há um que ainda não falámos, que é a maior coesão social e territorial. Não podemos continuar a ter um litoral mais desenvolvido e um interior desertificado. Portanto, a nossa primeira prioridade seria repor os benefícios fiscais às populações do interior e criar polos de investigação universitária nas cidades do interior, exatamente para fixar jovens. Eu queria apenas referir, para terminar, que tenho pena que, por causa de uma decisão arbitrária e administrativa do Tribunal Constitucional, não estejam aqui connosco hoje o PURP e o PPM. Muito bem. A democracia está mais pobre. Ficou a sua nota. Bruno Fialho, prioridade para si, prioridade número 1, se for eleito. Bem, despeço-me também já de todos os portugueses e de Carlos Daniel. Obrigado por ter convidado. Quero também dizer que, para responder a essa pergunta, tenho que clarificar uma situação para todos os que nos estão a ouvir e vou fazer aqui uma pequena analogia. Eu identifico-me muito mais com Sá Carneiro do que com Mário Soares. E, portanto, hoje em dia que vivemos num sistema em que o PS tem um presidente, um governo, um líder da oposição que não é o PSD, mas sim o dono da Coalha Acácia, a primeira medida que eu iria tomar seria acabar com esta pandemia. Decretar o fim da pandemia. Ou seja, só assim é que podemos voltar a dar sustentabilidade aos pequenos e médios empresários, só assim é que podemos ter os hospitais a conseguir estar livres para solucionar os problemas das pessoas que precisam de diagnósticos ao nível do cancro e de outras doenças, etc. Só assim é que podemos conseguir aproximar mais o interior das grandes cidades e, portanto, eu relembro, há bocado pode ter ficado um dado mal esclarecido, na verdade foram 5 mil milhões de gestão para toda a pandemia, não apenas para os testes, e 5% destes 5 mil milhões foi para lobbies e corrupção, foi o maior embuste da história mundial. Bruno Fialho. Mas quero terminar com isto. Só para terminar, eu já falei do elefante, da sogra, da coelha acácia e só me falta falar do cabrita, que é a falência do Estado de Direito em Portugal. Morreu um cidadão português, não sabe a quanto é que esse senhor ia,
e, no entanto, quando morre um cidadão ucraniano, paga-se 700 mil euros e a vida de um português não vale nem 10% disso. Bruno Fialho, muito obrigado. Elvio Sousa. E com a ADN, na Assembleia da República, nós vamos ter uma voz. Muito obrigado. Tem 4 fatores que pesam na sociedade portuguesa, em nosso entender, para assegurar rendimento, justiça social e fiscal. Primeiro, redução fiscal de impostos para as empresas, haver maior liquidez para o crescimento. IRC, portanto? Também. Segundo aspecto, emagrecer a despesa do Estado. Terceiro aspecto, subida progressiva do salário mínimo sustentado. E quarto aspecto, manutenção da segurança social para assegurar pensões e reformas. Medida essencial, a redução do IVA da eletricidade, a retoma do IVA da eletricidade aos 6%, que é um bem de primeira necessidade. E não volto a falar da eletricidade, se ainda falha a luz outra vez e eu tenho que acabar o debate. E da dívida também. Estamos a chegar ao fim. Essa seria a fundamental. Amândio Madaleno, primeira prioridade para si, a primeira iniciativa para fazer uma nova lei que iria tomar. É muito fácil. Em primeiro lugar, quem quer conforto não vai para a Assembleia da República. Em segundo lugar, nós tínhamos aqui medidas concretas para a habitação e para aumentar o poder de compra. Na habitação, devolver as casas de morada de família que foram retiradas pelos bancos. Trata-se de uma omissão legislativa em que os portugueses foram enganados pelo Partido Socialista. Na habitação social, extinguir imediatamente o IRU, pois aplica rendas abusivas, é hostil para os moradores. Em termos de poder de compra, melhorar os salários da PSP, da GNR, dos ferroviários, CTT e outros. E uma última medida, salário mínimo para 1.000 euros, de preferência e equiparando a este valor também as pensões. Salário para 1.000 euros. Renata Câmara. Ok. Entre as nossas prioridades para o início da legislatura estaria, em número 1, a prisão e confisco dos bens de quem roubou o país para aumentar salários e pensões. Número 2, o fim das offshore para investir nos serviços públicos e descongelar carreiras. Número 3, revogar os 14 contratos de exploração mineira que foram feitos pela pressão ao Governo antes de alterar a nova lei das minas. E número 4, a revogação das leis laborais da Troika para instaurarmos a semana de 4 dias de trabalho e acabar com as empresas de trabalho temporário. Para terminar, queria só deixar claro que o MAS foi o único partido que se comprometeu a recusar a subvenção partidária que é atribuída. São 16 milhões de orçamento de Estado todos os anos para os partidos e o MAS é o único partido de esquerda que conseguiu concorrer a estas eleições a contrarrelógio sem nunca ter recebido 1 cêntimo de subvenção do Estado e é o único partido de todos os partidos que já se comprometeu a não receber essa subvenção. Não é o único, porque também, eu falo pelo Rio, não falo pelos outros, não é o único. Não vi em lado nenhum, Tino. E o Rio não se assume como um partido de esquerda, portanto, agora Tiago Matos Gomes, prioridade número 1. Sim, a habitação é uma preocupação de todos os portugueses e os professores e os estudantes. Há estudantes que deixam de estudar porque não têm residências universitárias. O início de uma grande vaga de construção de residências universitárias é essencial e alojamento para professores também. É a minha última intervenção. Quero dizer que acho que ficou aqui provado que o VOLT merece entrar na Assembleia da República, que votar útil nestas eleições, em vez de eleger mais uns quantos deputados do PS ou do PSD, 1 ou 2 deputados do VOLT marcaria a diferença na Assembleia da República. Queremos apostar também na regionalização, é importantíssimo termos um país coeso e a regionalização também é uma das nossas bandeiras. Em relação às alterações climáticas, queremos reduzir, queremos uma Europa neutra de carbono até 2040, queremos uma forte aposta nas energias renováveis, colocamos também em cima da mesa a questão do nuclear, é outro tema. Mas para começar, no Parlamento Português, habitação, uma prioridade, é isso? É prioridade a habitação e, portanto, votar útil nestas eleições é votar VOLT. Agradeço a todos a presença neste debate. Estamos no fim mesmo, o tempo está absolutamente esgotado. Agradeço-lhes a presença. O debate que a RTP, a Televisão Pública Portuguesa, promoveu, trazendo também à televisão todos os partidos que não têm representação parlamentar ao longo da última legislatura, mas que obviamente pretendem ter e deixaram aqui os seus argumentos. Em democracia, o pluralismo é fundamental. É isso que vamos continuar a perseguir também aqui na RTP. Boa noite e muito obrigado pela sua atenção.